Este é o primeiro vídeo de uma série em que vou mostrar como fazer transformações surpreendentes em si mesmo e na própria vida. Eu vou mostrar o único ponto que nós precisamos transformar em nós mesmos para conseguir uma transformação surpreendente específica em uma área de nossa vida. Na área da afetividade, por exemplo, uma pessoa pode ter passado por vários relacionamentos em que sentiu dor de perda. Ela vai querer entrar em um relacionamento sem sentir dor de perda e sentir a satisfação de amar e ser amada. Mas antes, ela precisa passar por uma transformação interna. Da mesma forma, na área financeira e na área profissional, uma pessoa pode querer passar para um nível mais elevado de liberdade financeira. Mas, quando ela assume um projeto, ela sente medo de não conseguir. Medo de não conseguir a solução que precisa encontrar, ou medo de não conseguir ser bem-sucedida nesse projeto. Ela vai precisar desenvolver uma atitude que eu chamo de atitude do caçador de solução. Ela pode assistir o filme Indiana Jones, Os Caçadores da Arca Perdida, por exemplo, e procurar desenvolver a atitude do protagonista do filme. Durante o dia, o protagonista entrava em pirâmides, enfrentava cobras, enfrentava armadilhas mortais, e quando ia dormir, não tinha insônia, não ficava preocupado com o dia seguinte, não tinha medo de não conseguir. Se essa pessoa for bem treinada, ela pode conseguir bons resultados, procurando desenvolver a atitude do protagonista do filme. De qualquer forma, é como um lagarto treinando voar com uma borboleta. Se esse lagarto souber como fazer uma transformação surpreendente em si mesmo e se transformar numa borboleta, fica mais fácil voar como borboleta. O problema é que tem sido raro e difícil fazer transformações surpreendentes de um modo intencional. Eu vou mostrar nessa série que há um mecanismo dentro de cada pessoa que faz isso acontecer dessa forma. Porque esse mecanismo bloqueia as transformações surpreendentes que a pessoa mais precisa na vida dela. E eu vou mostrar como alterar esse mecanismo para fazer transformações surpreendentes intencionalmente e conseguir o resultado correspondente na própria vida. E por que eu chamo essas transformações de surpreendentes? Porque elas geram mudanças que são nítidas, grandes, que a pessoa deseja há muito tempo e que deseja muito. E são mudanças rápidas, que a pessoa consegue fazer em semanas e não em anos ou décadas. Falando assim, eu sei que parece que eu estou falando de milagre. Porque nós fomos acostumados a acreditar que as transformações surpreendentes só acontecem por milagre. Milagre é algo surpreendente que acontece, algo extraordinário, e que nós não sabemos explicar. As transformações surpreendentes são milagres
que alguém sabe explicar e sabe ensinar outra pessoa a fazer. Para conhecer a explicação desse milagre da transformação surpreendente, precisa conhecer esse mecanismo que as impede de acontecer. E para uma pessoa conseguir fazer uma transformação surpreendente em sua vida, antes ela precisa resolver o problema causado por esse mecanismo. E essa solução eu vou mostrar nessa série de vídeos. Em 1980, depois de minha formação na primeira técnica que apliquei, descobri que minha paixão profissional era facilitar a transformação que as pessoas queriam em suas vidas. Trabalhei com grupos de pessoas e entrevistei cada uma vez por mês para compreender que dificuldades elas enfrentavam. Depois de 6 anos atuando com grupos de pessoas e entrevistando uma média de 70 pessoas por mês, descobri algo que funcionava como um freio, retardando as transformações. No primeiro livro que publiquei, O Planeta das Ilusões, mostrei o que é esse freio e a técnica para fazer transformações em si mesmo e na própria vida com mais rapidez e facilidade. E passei a aplicar também em executivos de empresas de médio e grande porte durante quase 20 anos, em treinamentos e palestras para mudanças de atitude, em especial na área da comunicação interpessoal, da segurança para se comunicar em público e da liderança, gerando transformações surpreendentes em mais de 1000 executivos, gerentes e diretores de dezenas de empresas. E desde 2008, venho aplicando em consultoria individual com pessoas comuns como eu e você, para gerar transformações surpreendentes e acelerar a realização de sonhos. E o que é esse mecanismo? Eu levei 28 anos de estudos, de pesquisas e trabalho com pessoas para descobrir esse mecanismo. Para descobrir esse único ponto que precisamos mudar para conseguir mudar nossa vida, mudar nossos resultados, mudar nosso presente e mudar nosso futuro. Eu vou precisar falar de algumas descobertas da mecânica quântica, embora a minha descoberta desse mecanismo nada tenha a ver com a mecânica quântica. O grande cientista Greg Braden, na obra dele, ele faz referência a várias pesquisas da mecânica quântica e algumas, inclusive, da biologia. Todas essas pesquisas mostrando que os sentimentos que nós emitimos pelo centro cardíaco influenciam a matéria. A conclusão é que os nossos sentimentos alteram a própria matéria. Inclusive, uma dessas pesquisas científicas que ele cita mostra que quando nós temos sentimentos, o nosso centro cardíaco emite vibrações eletromagnéticas que se estendem a centenas de quilômetros de distância. E são essas vibrações que alteram o campo de energia e a própria matéria.
Quando uma pessoa lê, por exemplo, livros, né, da força do pensamento, ou a força dessa energia do sentimento, do centro cardíaco, ela fica impressionada com esse poder que ela tem. E, claro, já imagina o quanto ela pode, com esse poder, alterar a sua própria vida, alterar os resultados que ela consegue na vida. O que eu vou dizer agora, eu vou dizer com cautela, porque eu estou tratando de gigantes, de grandes cientistas da biologia e da mecânica quântica, inclusive dos cientistas que fundamentaram o segredo. É que está faltando uma parte da solução. A pessoa imagina que ela tem esse poder, e ela tem. Mas esse poder já está sendo usado. E está sendo usado para criar a realidade dela, para criar os resultados que ela obtém hoje. Por exemplo, o alcoólatra está usando essa forma, usando esse poder de alguma forma para criar a atual condição dele. A pessoa que faliu financeiramente também está usando esse mesmo poder para criar a atual condição dela. Uma pessoa que está vivendo na sintonia da dor de perda e do medo de perda, em vez de estar vivendo na sintonia de amar e ser amada, essa pessoa também está usando este mesmo poder para criar essa sua condição atual na vida. Então, a questão é como mudar os sentimentos, mudando então as vibrações que você emite para o universo, para o campo de energia, e com isso mudar os seus resultados. Ter nas mãos as rédeas do seu poder pessoal para mudar os resultados que você tem, para os resultados que você quer. Por quê? Os sentimentos que as pessoas têm hoje estão materializando a condição atual. A gente pode imaginar, mas é só mudar os sentimentos. Essa é a grande questão. Por quê? Esse mecanismo do qual estou falando nesse vídeo, uma das funções dele é manter a programação mental e emocional da mesma forma como ela foi configurada até os 6 ou 7 anos de idade da pessoa. Manter as configurações do mental e do emocional da pessoa. Se você mudar os sentimentos que a pessoa sente, você muda a programação mental e emocional. A solução que as técnicas atuais dão para as pessoas conseguirem mudar aquilo que elas emanam, para poder criar uma outra realidade, ter outros resultados, essa solução é mudar as crenças e mudar o foco da mente. De fato, quem muda as crenças e muda o foco da mente, consegue mudar os resultados que ela materializa. A questão está em conseguir mudar as crenças e o foco da mente. Pode pensar, mas para mudar o foco da mente, basta eu começar a focar o que eu quero. Você foca o que você quer num exercício de 20 minutos. Quando não está consciente, quando a mente está sob domínio do subconsciente, esse mecanismo dirige
o foco da mente para aquilo que se teme. E quando você começa a ter resultados para mudar as crenças e para conseguir focar aquilo que você quer, esse mecanismo atua com uma força contrária para poder manter a programação mental e emocional tal como foi configurada até os 6 ou 7 anos de idade. Por isso, a maior parte das pessoas enfrentam grandes dificuldades para obter resultados. Há pessoas que conseguem, sim. Então, é essencial mudar esse mecanismo que trava os sentimentos que nós emitimos, que trava nosso próprio poder pessoal, do jeito como ele está, materializando o que ele vem materializando. É como se houvesse uma trava aqui, esse mecanismo é como se fosse uma trava, está aqui um metal, claro, é um mecanismo imaterial, e que está travado. E travado desse jeito aqui, os sentimentos que a pessoa vai poder ter são esses, esses e esses. Portanto, as vibrações eletromagnéticas que ela vai emitir são essas, essas e essas. E o que ela vai materializar, os resultados que ela vai obter, são esses, esses e esses que ela já vem obtendo. Quer mudar isso? Precisa mudar essa trava, precisa mudar, precisa alterar esse mecanismo. O que eu vou mostrar nessa série de vídeos é como alterar esse mecanismo para alterar os sentimentos e as vibrações que você emite, para então alterar os resultados que você obtém. Essa é a solução essa é a parte da solução que estava faltando. E eu vou mostrar essa parte da solução nesta série de vídeos. Eu vou acabar este vídeo por aqui, mas antes eu quero passar umas informações. E eu quero acabar com uma frase do escritor francês Victor Hugo. Ele disse: "Nada é tão poderoso quanto uma ideia cujo momento tenha chegado." Mas é comum essas ideias sofrerem resistências, principalmente no início. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço que você compartilhe com as pessoas que você acha que vão poder aproveitá-lo. E, se curtiu, clique em gostei.